de 1 de Pedro, capítulo de número 1, o verso 18, até o verso 21, apenas esses versos. Cadê o Gui? Gui, tá aí o Gui? Valeu, Gui, obrigado, hein? Toalhinha do Gui aqui. De Deus, hein? Você vai acompanhar a leitura comigo? Quem está com Bíblia aí? Comigo é bastante Bíblia, vocês sabem. Se achou, diga amém. Só acompanha a leitura comigo. Verso 18. Porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis como prata e ouro que vocês foram resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados, diga comigo, pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum, sem mácula ou defeito algum. Verso 20, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nestes últimos tempos em vosso favor. Por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a vossa fé e a esperança estão firmadas em Deus. Diga amém. Palavra poderosa. E aí o capítulo 2 do mesmo livro, o verso número 5, 4 e 5 eu vou ler. Achegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, olha agora, como pedra vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Diga comigo agora, por meio de Jesus Cristo. Amém. Pai, eu quero te dar graças mais uma vez por tua palavra. Fale conosco nesta manhã. Revela o Espírito por trás da letra e ministra ao nosso espírito, Pai, em nome de Jesus eu oro. Amém. Pois bem, nós estamos diante de um tema muito importante. Esse é um tema que eu acho extraordinário, porque é a chamada, o capítulo 6, normalmente de Isaías, é um texto que é muito usado acerca de chamada, acerca de vocação, e eu acredito muito nisso, que Deus tem propósitos, e acredito que na idade que vocês estão, por exemplo, existem muitas dúvidas acerca de propósito. Aliás, acerca de muitas coisas. Entre elas, por exemplo, quem está namorando, por exemplo, uma das dúvidas que vocês têm, será que meu namoro é de Deus? Quem não está namorando, está paquerando, flertando, diz, vamos orar 3 meses. Geralmente a menina, que o homem já quer, o menino já quer namorar hoje, né? Já aceita qualquer proposta, sem pensar. Vai que não tem outra oportunidade. Mas ela normalmente diz, vamos orar 2 meses, 3 meses, se o Senhor confirmar, a gente namora. Lógico que tem os meninos que às vezes fazem isso também. Mas observe, existem muitas dúvidas nesse período, mas eu quero falar acerca de propósito, de chamada, e falar sobre o principal propósito de Deus para vocês. Só que se a gente for no capítulo 6, observe o texto de Isaías capítulo 6, quando o verso 8 fala acerca dessa expressão que vai acontecer, esse falar que tem, eu preciso que você entenda esse cenário, porque Isaías, preste bem atenção, Isaías não está dentro desta reunião. Isaías está tendo uma visão de uma reunião que está acontecendo. Quantos entendem isso? Quantos entendem isso? Isaías não está morto, Isaías não está no céu. Isaías está tendo uma visão do trono, mas Isaías não está lá no trono. Isaías no capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias,
eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E ele vai ver todo o cenário, todo esse cenário de um trono, de um Deus, de serafins que voavam, e toda a característica que se tem nesses serafins. Ele está vendo essa cena, e ele está vendo uma reunião que está acontecendo. Está acontecendo uma reunião no céu, e Deus permite então que Isaías veja isso, porque ele vai profetizar sobre isso. Ele vai ter uma visão futura disso, daquilo que realmente aconteceria. Ele vai experimentar algo por um tempo, mas ele projeta isso. Isso aqui a gente chama de projeção profética. Profética? Como é que eu sei isso? Eu sei isso porque no próprio texto de Isaías, o Deus que está falando ali, está dizendo o seguinte assim, ele respondeu, vai e diz deste povo, podeis ouvir constantemente, mas não haveis de compreender, podeis ver, continuar a ver sempre, estudar, contudo jamais percebereis, embota o coração deste povo, torne esta gente incapaz de escutar os seus ouvidos, e tapa-lhe os olhos, que essas pessoas não enxerguem com os olhos, não consigam ouvir mediante os ouvidos, e não possam entender com o coração, a fim de que não recebam conversão e tornem-se sãos. Essa mesma palavra vai ser usada por Jesus em Mateus 19, quando eles perguntam, por que o Senhor fala em parábola? Você aprendeu que Jesus falava em parábola para ficar mais fácil de entender, sim ou não? Só que não é isso. A professora da escola dominical ensinou você errado. Jesus falava em parábola para ficar mais fácil. Não, ele falava exatamente em parábola porque as pessoas não entendessem. Vocês estão aí? A parábola, eles não entendiam, e aí ele explicava para os discípulos. E preste atenção, não é porque ele não queria explicar, não é porque ele não queria que as pessoas não se convertessem, é que elas não queriam se converter. O mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. Então não era Deus que não queria, mas era a dureza do coração. Lembra de Lázaro? Tinha um grupo que queria ir na casa de Lázaro para ver, escutar o testemunho e ver que Deus tinha ressuscitado Lázaro. Mas também tinha um grupo que ia lá para querer matar Jesus, Lázaro, todo mundo para acabar com tudo. Então sempre vai ter quem crê e quem não crê. A mensagem é a mesma. Mas observe uma coisa. Isaías tem uma visão do trono. E quando ele vê o trono, quando ele acessa o trono em visão, ele sente-se ruim, mal, olha para dentro dele, ele olha para o trono, olha para dentro dele, se sente ruim, pecador, e ao sentir-se assim, o texto vem dizer que um desses serafins vai pegar uma tenaz, diga comigo, no altar. Diga mais forte, vocês são jovens, vós sois fortes, já vencesse o Satanás, mas é o Satanás dele. Veja bem, diga comigo, tinha trono, mas também tinha altar. Ele não vai buscar uma tenaz do trono, ele vai no altar. Olha o detalhe, ele pega no altar e ele purifica a boca, ele purifica o profeta. Olha o texto. Com ela, imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e declarou-me, olha, vê, isto tocou os teus lábios, olha agora o detalhe, a tua culpa foi removida, e o teu pecado está perdoado, não tem mais nada. Depois disso, presta atenção, depois disso, que a culpa é removida, que os pecados são perdoados, depois disso, só depois disso, olha agora o verso 8, em seguida, na sua versão está talvez depois disso, eu vou ouvir. Então depois que purifica, acontece isso. Agora você imagina o cenário, toda vez que você pecasse, o serafim tocha você, tenaz, todo mundo, a humanidade inteira fazendo isso. Agora preste atenção numa coisa, Isaías vê um lugar onde está o trono de Deus. Esse lugar é o máximo, é o limite, nós chamamos de Santíssimo. Quem estava aqui ano passado? Vou fazer uma revisão, você entra no chat aqui, vou fazer uma revisão para vocês.
Vamos para Gênesis, tem Bíblia aí? Se estiverem com Bíblia e caneta, vocês vão anotar muita coisa que vai ajudar vocês quando vocês forem falar sobre Bíblia. Porque a história é uma só. Você não prestou atenção no que eu li, e eu vou repetir, só para você pegar, e se você quiser anotar, você pode anotar, que é o verso de número, capítulo 1, o verso de número 19 e 20, olha aqui, mas fostes resgatado pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula algum defeito, conhecido de fato, olha o detalhe, antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos em vosso favor. Então, conhecido é antes, revelado é agora em vosso favor. Então, como é que começa essa história? Essa história começa lá em Gênesis. Eu quero falar com vocês aqui um pouco nesse dia sobre sangue. Fala de sangue. Qual é o papel do sangue? A história da Bíblia é a história de um cordeiro, a história do sangue. Comer cordeiro, matar cordeiro. Essa é a história da Bíblia, é o resumo. Eu queria fazer um resumo disso para vocês hoje aqui, para a gente chegar no ápice que é o que eu entendo que Deus tem para tratar com a gente aqui nessa manhã. Então, como é que começa essa história? Essa história começa Deus criando um cenário. Capítulo 1 é o capítulo da criação. Capítulo 2 é o capítulo que Deus dá forma. A partir do verso 4 do capítulo 2, Deus passa a ser chamado de Senhor. Até então não é Senhor. Do Gênesis 1, versículo 1 até Gênesis 2, versículo 3, você não vai encontrar a palavra Senhor, apenas Deus. E tem um motivo para isso, porque Senhor é dono. E dono de quem? É só depois que Ele cria o homem que Ele se torna um Senhor. E não só dono, mas também provedor. Deus tem que prover para esse homem. Então preste atenção, Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, e depois Deus vai dar forma a este homem. Aqui tem um tempo de criação e dar forma. E quando Deus coloca, diz o texto que Ele cria o homem, a sua imagem e semelhança, e coloca dentro do jardim que Ele tinha criado, chamado Éden. Nesse cenário, capítulo 2, versículo 16, diga comigo, 16. Se vocês gravarem, Gênesis 2,16. Diga 16. Graça. 17. Lei. Graça e obra. Você tem no capítulo 2, versículo 16, versículo 17. Por que é importante você gravar isso aqui? Porque graça vem antes de obra. Primeiro graça, depois obra. Primeiro graça. Então, como é que eu sei isso? É que o texto diz, e o Senhor Deus deu a seguinte ordem, diga comigo, comerás livremente. Veja o versículo 16, se você puder fazer um parênteses, coma livremente. Versículo 17, diga comigo, não comerás. Então, no 16 vem comerás, no 17 vem não comerás. O que isso tem a ver? É que o comer vem antes do não comer. O fazer, Daniel, vem antes do não fazer. Isso aqui é importante a gente entender, porque o não fala de proibitivos, as coisas que são proibidas. Então, o não proibido vem antes do proibido. Por que tem que entender isso aqui, pastor Abraão? Porque quando você não desfruta do que é liberado, você vai querer desfrutar do que não é liberado. Quando você não desfruta do que é para você desfrutar, você naturalmente vai sentir vontade de desfrutar daquilo que você não pode desfrutar. É natural isso. Por que eu tenho que entender que graça? Porque a mensagem da Bíblia é a mensagem de graça. Só que preste bem atenção, Deus coloca duas árvores, a vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida pode comer de toda a árvore livremente, inclusive a árvore da vida. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma, porque no dia que você comer, proibido, vai morrer. O homem vai comer, o homem é aquela humanidade, incluindo Adão e Eva. Vai comer do proibido, não vai comer daquilo que é para comer,
mas vai comer daquilo que não é para comer. Porque naturalmente, se você não se alimenta bem, com comidas boas, você vai sentir vontade, qualquer coisa que aparece, você vai pegar de ruim. Ei, tenha calma. Se alimente das coisas boas. Essas vontades que estão possuindo você, é porque você não está se alimentando de coisas boas. E tudo que você vê, primeiro você já quer. Calma, rapaz. Calma, moça. Que desespero é esse para arrumar um namorado? Sangue tem poder. Nem você sabe por que está arrumando. Se perguntar com você 3 vezes, você fala, melhor não, é bom desistir, né? E nem é tão bonitinho assim não, é que você está apaixonado fica cega. Quando se apaixona, fica cego. Você acha que não é? Olha minha esposa, você vê, se ela não estava cega. A paixão de Eva, fez ela dizer, quando Satanás perguntou, o que não é para fazer? Ela disse assim, ele falou que é para não comer da árvore que está no meio do jardim. Olha o que a paixão faz. Qual era a árvore que estava no meio do jardim? Qual era a árvore que estava no meio do jardim? A árvore da vida. A árvore do conhecimento do mal não estava no meio. Mas quando Satanás disse, qual que é para não comer? Ela disse, a árvore que está no meio é para não comer. E por que ela disse isso? Diga, por quê, pastor? Porque quando você quer muito algo, aquilo se torna o centro da sua vida. E às vezes, parece que toda mensagem que é pregada está falando com você. Deus está confirmando. Confirmando nada, é que você quer isso. É você que quer, não tem nada a ver com Deus. Você quer culpar Deus. Deus confirmou na palavra hoje. Confirmou nada. É você que está focada. Aquilo ali. E eu quero. E Eva está assim. E quando você quer muito algo, escute. Quando você está apaixonado, quer muito algo, pode ter certeza que você vai pecar. Sabe esse flerte, essa brincadeirinha? Vocês acham que não? Minha filha, a intimidade, ela é uma via de mão única, não volta. Começa no cabelo e termina, você já sabe onde. Vocês estão indo? Se papai visse o que vocês estão fazendo aí, né? Nessas árvores. Se o Ademir pegar você. Se o Ademir bravo aqui hoje. Se o Ademir pegar você, você vai ver, rapaz. Vigia aí. Esse bicho peçonhento. Nós estamos, se parecer cobra aqui, nós senta o borrete, viu? E aranha também. Vocês vigiam aí. Vocês estão aí? Mas por que você é tão incontrolável assim? É porque Adão e Eva também eram incontroláveis. A árvore é um teste, e eles vão lá e se deliciam. E depois que come, preste bem atenção. Depois que come daquilo ali, vai arrumar uma solução. Preste bem atenção. O texto vai dizer para a gente, eles vão fazer, veja, enquanto que eles viviam desfrutando do que Deus tinha, eles não fazem nada. Mas a partir do momento que eles pecam, a primeira coisa que eles vão fazer é construir, é fazer uma roupa para si. Começa a gerar necessidade. E esse construir, quando Deus chega, a voz de Deus vem, Deus não está lá, mas a voz, o texto diz que é a voz de Deus. O texto não diz que Deus foi lá, diz que a voz do Senhor soou no jardim. E aí, esse Deus que todos os dias, Adão era uma casa que Deus acessava todo dia. Ele entrava e saía. Só que naquele dia, pela primeira vez depois do pecado, vai ouvir-se a voz de Deus fora do homem, do lado de fora. Vocês estão aí? Pela primeira vez você ouve, Adão, onde estás? Fora. Por que antes não tinha isso? Porque Deus tinha livre acesso. Todo dia, 18 horas, Deus chegava. Diga, por quê, pastor? Porque vai começar a escurecer. Quem pegou? Preste atenção.
Enquanto está claro, Adão está tudo bem, mas quando chega 18 horas, vai começar a escurecer. Na hora que vai começar a escurecer, Deus chega. Vocês estão aí? Não pegaram nada, né? Vocês estão devagar, hein? Diga assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Escuta isso aqui, ó, estar com Deus significa que nos dias escuros, Deus está trazendo clareza, iluminação, tranquilidade. Adão não conhecia a noite, porque todo dia que ia chegar a noite, Deus chegava. Vocês têm noção disso? Da clareza, da iluminação, do mover de Deus? Não vou deixar meu filho sozinho, passando por essa escuridão. Adão só vai conhecer a noite quando ele sai do Éden. Mas enquanto ele está no Éden, Adão não conhecia a noite. Porque todos os dias, na viração do dia, às 18 horas, vocês sabem que o dia vira às 18 horas, amém? Amém? Não é meia-noite, por isso que a expressão meia-noite já foi metade da noite. 6 horas começou, quando dá 12 horas, que você vira 0 horas, já foi metade da noite, por isso que é meia-noite. Depois das 0 horas até as 6, outra metade. Então é das 18 às 6 da manhã. A viração do dia. Por isso você dorme meia-noite e acorda cansado. Já foi metade da noite. Você perdeu metade da noite. Papai e mamãe, até os franguinhos, sabe? 6 horas da tarde, vão tudo para os puleiros. E você, bobinho, vai para o celular. Vocês estão dando risada, né? Quando você estiver com a minha idade, 43, 44, 50, vocês vão ver só. Melatonina não é mais como a de vocês, que dorme o dia todo. Quem pode? Preste bem atenção. Adão vai comer, vai sair. Quando ele sai, interessante é o seguinte. Deus cerca. Por que Deus cerca? Preste bem atenção. Deus vai chegar num ambiente, a voz vai soar. Adão está coberto, Eva está coberta. No entanto, quando Deus diz, Adão, onde estás? Ele diz, eu estou aqui escondido. Por que você se escondeu? Porque ele estava nu. Mas ele disse que estava nu. De fato, ele estava nu? Sim ou não? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem não acha nada? O grupo maior que não acha nada é o grupo maior. Preste bem atenção. Adão está coberto, mas quando Deus fala, ele diz, eu estava nu. Por quê? Porque a sua justiça, o que você faz, cobre você de você mesmo, das pessoas, até do pastor, mas de Deus não cobre. Deus está aqui e sabe exatamente como você está. Eu não sei. Eu olho as carinhas tudo bonitinhas, todo mundo crente de verdade aqui. Pensa nos crentes. Até para se mover, o pai ensinou, não pode pular, meu filho. Som da terra vai ser... Compensação todos que... Tem um pessoal da quadrangular bola de neve infiltrada aí, eu tenho certeza. Já chega... Se começar a abraçar no ombro e correr aqui, é da quadrangular. Não é da Assembleia. Os Assembleias já fica meio duro, irmão. Santos tem poder. E o ombrinho no meio, não para de mexer, porque brasileiro, é brasileiro, irmão. O latino e o brasileiro, o ombro não para de mexer, o pezinho já fica. Som da terra vai... O papai falou que não pode dançar. Preste bem atenção. Adão está nu diante de Deus. Então não adianta a gente fazer essa capa nossa, essa cara de crente nossa, parecer. Deus sabe o quão mal nós somos. E diante dele está tudo nu e patente. Mas olha o detalhe. Isso aqui, vou andar aqui no meio. Isso aqui me deixa chocado. Por quê, pastor Abraão? Preste bem atenção. Adão está em pecado, sim ou não? Sim ou não? Adão está caído, sim ou não? Está caído, sim ou não? Adão cometeu um erro, sim ou não? Adão desobedeceu, sim ou não? E por que Deus está falando com ele ainda? Obediente, Deus diz, Adão, onde estás? Só que falaram para a gente que Deus não fala com quem tem problema de pecado. Sim ou não? Ensinaram a gente que Deus não fala. Mas Deus fala. Adão, onde estás? Talvez você despreze aquele cara que você conhece, que é lá da quebrada, que talvez tenha uma vida bem dissoluta, aquela menina, aquele rapaz. Mas Deus ainda está falando. E talvez você que está aqui seja um desses caras que Deus fez isso.
que você ouviu a voz de Deus através de um amigo. Porque a voz de Deus é a voz de muitas águas. Se Deus falar com você, você não aguenta. O que é que Deus faz? Deus usa um amigo para falar com você. Cara, sai dessa vida. Olha como que eu era, o que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida também. Deus falando através de você. O instrumento. Vocês estão aí? Preste bem atenção. Adão cai, mas Deus continua descendo e falando. Onde estás? Ele diz, eu me escondi porque eu estava nu. E agora preste bem atenção. Depois dessa conversa, quem te mostrou? Aí vai começar a terceirização. Serpente, mulher, e vai um culpando o outro. Porque normalmente é assim. A gente sempre culpa o outro. Eu sempre digo que quem é bom desculpa não é bom em mais nada. E o que a gente precisa fazer, pastor? A gente precisa parar de terceirizar. Eu falei, assuma a responsabilidade. Pare de culpar os outros. Ah, saí da igreja porque o pastor me feriu. Não, saiu da igreja porque você queria sair mesmo. Então a gente terceiriza, isso é desde o Éden. Só que preste atenção, diga, no ambiente de vida, a morte não pode habitar. Ou a gente é integral ou a gente não é nada. Só que esse homem não tem condição de fazer isso. Preste bem atenção no que eu estou falando. Deus vai olhar para o homem vestido com aquela roupa que ele criou, que ele fez. Vocês vão aprender um negócio hoje que talvez nunca ninguém falou. Ou se falou, você talvez esqueceu. Deus vai cobri-los com a pele de um animal. Então preste bem atenção. Deus vai ter que matar um animal, tirar a pele para cobri-los. Vocês estão aí? O que é que Deus está fazendo? Deus está derramando sangue. Hebreus, olha o que Hebreus diz. Hebreus 9, 22, vamos ler esse texto. Hebreus 9, 22. Por que é que Deus derrama sangue? Com efeito, preste atenção, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Se não derramar sangue, não tem remissão de pecado. Deus derrama sangue, cobre eles, e diz, a partir de hoje, preste bem atenção, essa pele vai cobrir, diga comigo, cobrir, mas não vai tirar o pecado. Só cobre. O pecado continua lá. E o ambiente que Deus está, Deus é vida. A morte não pode habitar esse ambiente, estar nesse ambiente. Vocês estão aí? Você está pondo meu ouvido aqui? Preste bem atenção. O ambiente de vida, onde Deus está, a morte não pode reinar. Vou repetir de novo. O ambiente de vida onde Deus está não pode ser um ambiente de morte. Então Deus vai expulsar Adão do Éden. E vai cercar e ele não pode voltar para cá. Por que ele não pode voltar? Diga, por quê, pastor? Porque ele está morto. E aqui é lugar de vida. Não tem uma árvore da vida aqui? Se ele comesse da árvore da vida, ficaria eternamente morto. Deus então vai poupá-lo. Essa atitude de Deus de expulsão não é uma atitude para punir, para matar. É uma atitude de amor. Porque Deus vai querer que ele volte para a mesa. Só que ele tem que voltar para a mesa vivo. Vocês estão aí? Ele tem que voltar para a mesa vivo. Porque na mesa de Deus é um lugar de gente viva. E ele vai embora. Vão ter filhos. Diga comigo, Caim e Abel. Caim vai trazer uma oferta. Olha o detalhe do capítulo 4, para você entender o que eu vou dizer. Capítulo 4. Então Adão teve relações sexuais com Eva e mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E declarou, com a ajuda do Senhor tive um filho homem. Tive um filho homem. Detalhe, eu não vou falar isso aqui, senão vai complicar a cabeça de vocês. Mas tive um filho homem. Voltou a engravidar, desta vez nasceu Abel, o irmão de Caim. Olha agora, Abel tornou-se pastor de ovelhas. Diga, pastor de ovelhas. Caim, diga assim, cultivava a terra. Olha o detalhe. Abel tem ovelhas e Caim cultiva a terra. Por que esse detalhe é importante? Primeira pergunta,
por que que Abel vai ser pastor de ovelhas? O que você precisa saber aqui? É que nesse momento aqui não come carne. Ninguém come carne. A carne só vão comer carne depois do dilúvio. Vocês estão aí? Porque, lógico, matou todos os animais, veja, aí tem que comer por um tempo animais. Mas ainda assim, dos 3, só Cã continuou comendo carne. Sem Jafé, vão se tornar novamente vegetarianos. Vão comer erva novamente. No contexto de Abel, não se come carne. Então, por que cria ovelhas? O próprio texto explica. Por que cria ovelhas? Para tirar a lã? Por causa do frio? Para o sacrifício. Ele não levou uma ovelha do sacrifício, da sua primeira ovelha, não levou o sacrifício? Sim ou não? Como oferta ao Senhor? Então, por que cria ovelha? Ele cria ovelha para fazer sacrifício. Sacrifício para quê? Para quem? Quem é que pediu o sacrifício? Foi Deus? Quem é que pediu o sacrifício? Cristologia, vocês estão tendo uma aula de cristologia. Vocês têm que aprender isso aqui é a base da mensagem que vocês carregam. Quem é que pediu o sacrifício? Quem pediu? Responde! Deus não foi, irmão. O que é que Deus pediu? O que é que Deus pediu? Obediência. Deus não pediu sacrifício, Deus pediu obediência. Agora aqui, todas as vezes que você desobedece uma ordem de Deus, fica de pé aqui, um cordeirinho inocente tem que sangrar e morrer por causa do que você fez. Vocês estão aí? Vocês estão aí? Deus não pediu sacrifício, mas por causa da desobediência do homem, teve que matar um animalzinho, sangrar ele, para poder resolver o problema. Obrigado. Vocês estão aí? Por que é melhor obedecer do que sacrificar? Por que é melhor obedecer do que sacrificar? Porque todas as vezes que eu desobedeço, eu tenho que sacrificar, eu tenho que matar alguém, um inocente tem que morrer. Ou vocês acham que o bichinho que estava lá no Éden tinha alguma coisa a ver com o que Adão e Eva fez? Todo dia o bichinho ia lá, irmão, de estimação. Tem gente que fala que o melhor amigo do homem era o cão, mas no Éden o melhor amigo do homem era um cordeiro. Ou vocês acham com quem que Abel aprendeu que era uma ovelha? Por que ele não foi pastor de boi? Vocês estão aí? Com quem que Abel aprendeu que tinha que ser pastor de ovelha? O pai dele, irmãos. Porque no dia que o pai e a mãe dele pecou, Deus matou um animal para poder resolver o problema deles. E aquilo se tornou agora um culto, um sacrifício. Então, para chegar diante de Deus, tinha que matar um cordeiro inocente. Quem pegou isso aqui? Essa é a mensagem da Bíblia. Só que presta bem atenção. Só que Caim, por que Caim não tinha ovelha? Vocês vão aprender agora por que Deus recebeu a oferta de Abel e não recebeu a oferta de Caim. Por que Deus recebeu a oferta de Abel e não recebeu a oferta de Caim? Quem sabe responder? Está fácil, já dei toda a dica. Porque não teve derramamento de sangue. A oferta de Caim não derrama sangue. A oferta de Caim é obra, é trabalho, é religião. É o homem trabalhando, cultivando para agradar a Deus. Abel não tem trabalho, porque o animal está vivo, tira o sangue sangrou, o sacrifício. Ele acessa Deus, depois que derrama o sangue do inocente, e ele consegue acessar Deus. Deus recebe essa oferta. Vocês estão aí, irmão? Vocês acham que é invenção, essa coisa de Levítico, o que vai acontecer para frente? A oferta de Abel tem derramamento de sangue. A oferta de Caim não tem derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não tem remissão de pecado. Você não acessa a Deus sem derramamento de sangue. Não tem como chegar até Deus se não derramar sangue. Porque o que purifica pecado é o sangue de Jesus purifica todo o... Então não tem purificação de pecado sem derramamento de sangue. Vocês estão aí? Só que não tem Jesus no Gênesis, no Éden. Aquilo é um começo de uma projeção para aquilo que acontecer lá na frente.
Vamos chegar já lá. Eu tenho tempo, Tom, cadê o Tom? Eu tenho tempo, Renato. Dá para desenvolver esse raciocínio? Olha isso aqui. Caim e Abel vão chegar diante de Deus, só que um é filho do diabo, o outro é filho de Deus. E sempre vai existir. Não é joio, irmão. Os crentes falam assim, na igreja tem trigo e joio. Não está na Bíblia isso. O joio não foi semeado na igreja. O joio foi semeado no mundo. Vocês estão aí? Se você encontrar a palavra igreja lá no texto, eu concordo com você que na igreja tem joio. Mas o texto não diz que é na igreja que o joio foi semeado. O joio foi semeado no mundo. Filhos do diabo e filhos de Deus. Abel são filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Os que confiam na justiça de Cristo, que tem sangue. Quem são os filhos do diabo? São aqueles que constroem com a sua própria força, sem sangue, a religião, obra morta. Entenderam? Vocês acham que é a história de Calochinha fala sobre Abel e Caim? É justiça. Isso vai se prorrogar, isso vai ser lei. Caim vai matar Abel. O que vai acontecer com Abel? Vai derramar sangue. Quando Abel cai, o sangue de Abel cai na terra. A terra perde a sua força. E o texto diz que quando Deus fala com Caim, diz: o sangue de Abel clama até mim. Quem está aí? Vocês não vão embora não. Eu sei que estão meio cansadinhos, alguns com sono aí, mas aguenta aí. Preste bem atenção. O sangue de Abel clama até mim. Eu aprendi durante anos que aquele sangue era por raiva de Caim. Era por ira de Caim. E nunca foi. Por que nunca foi? Porque Hebreus vai dizer que o sangue de Cristo clama mais do que o sangue de Abel. Vocês pegassem aqui. Por que o sangue de Cristo fala mais alto que o sangue de Abel? Diga por quê, pastor? Porque o sangue de Abel clamava só por Caim. Perdoa ele, Deus. O meu sangue foi derramado por ele, por Caim. Quando Cristo, que também é o irmão inocente, que é morto pelos seus irmãos, que são judeu, que é um tipo de Caim matando Abel também, judeu matando Cristo, é seu irmão matando o próprio irmão, derramando o sangue dele, o sangue de Cristo clama por toda a humanidade, por todos os homens. É por isso que Hebreu vai dizer que o sangue de Cristo fala maior e mais alto do que o sangue de Abel. Vocês não pegaram isso, pegaram? O sangue de Abel clamava pelo seu irmão. Sangue derramado, sangue inocente. Abel é inocente. Isso vai se estender. Gênesis. Êxodo, não sei se você sabe. Deixa eu fazer uma síntese só. Se você quiser aprender isso aqui. Essa palavra êxodo, ela vem do grego sair. Diga comigo, sair. Está na Septuaginta, que são aqui esses primeiros 5 livros. Ou 70 escritores sábios que escreveram. Ela narra a saída do povo do Egito para Canaã. Diga, Egito para Canaã. Qual que é a ideia central do livro de Êxodo? Qual é a mensagem de Êxodo? Veja, em Gênesis o homem caiu. Está com problema. Ele é escravo do pecado. Ele não tem acesso a Deus. Qual é a mensagem de Êxodo? A principal tema, a ideia do livro aqui, é a redenção do povo de Deus pelo sangue. Por que mata um cordeiro em Êxodo? Por que pega o sangue e põe na bacia? Por que pega o sopo ali, molha na bacia, passa nos umbrais da porta? Antes deles saírem. Vocês estão aí? A ideia do livro de Êxodo é exatamente isso. Ele fala de redenção pelo sangue. Não tem como acessar. Diga Gênesis, Êxodo, o que vem depois? Levítico. O que é Levítico? Qual que é a ideia de Levítico? Só para vocês entenderem. Em Gênesis ele cai. Em Êxodo, o que tem em Êxodo? O sangue, a redenção, a sustentação, a saída do mundo de escravidão, do Egito, através do sangue, para acessar. Só que quando chega no deserto, o que tem no deserto? O que tem no deserto? O que vai aparecer naquele monte? Vamos ilustrar isso aqui, Gênesis 19.
Deus desce no monte, presta atenção agora isso aqui, ó. Deus desce no monte. Quando Deus desce no monte, qual que era a ideia de Deus? Olha isso aqui, ó. Deus queria que Israel fosse um sacerdócio. Deus ia entregar a palavra para Israel, Daniel. Israel seria o responsável para acessar Deus e levar a palavra para toda a humanidade. Só que quando Deus chega no monte, o texto diz que está trovoado a trovões, Deus fala com Moisés. Moisés tinha tirado o povo do Egito, através do sangue eles saem. Quando Deus desce no monte, o povo foge. O povo corre. Eu queria desenhar isso aqui, irmãos. O povo corre. Aí o povo diz assim: fala tu conosco, Moisés, mas não deixa Deus falar. Por causa do pecado e o medo, Moisés está no Sinai, o povo corre, Deus fala assim: manda todo mundo ficar lá embaixo, vem só você aqui em cima. Quem botar o pé no cume do monte, eu vou matar. Porque o povo rejeitou Deus. Moisés sobe sozinho, preste atenção, você vai entender por que tinha um sacerdote no Yom Kippur, uma vez por ano, que só ele entrava dentro do Santíssimo. Começa aqui a história. Moisés vai sozinho, preste atenção, ele vai sozinho falar com Deus, 40 dias jejuando, ele vai acessar Deus, e Deus então vai entregar para ele os mandamentos. Só que esses mandamentos da lei, quando vem para este povo, só mostra o quão culpado eles são. A lei mostra que eles têm pecado, têm problema. Por isso que vai entrar Levítico. O que Levítico faz? Levítico vai orientar como que o culto tinha que ser feito. O que é que eles tinham que fazer para acessar Deus? Derramamento de sangue, tinha que se purificar, o sacerdote se ungir. Todo esse processo era para chegar até Deus. Eles rejeitam Deus. Pastor, por que tinha uma arca? Porque quando a palavra veio, eles não quiseram receber a palavra. Quem está aí? Porque eles não receberam a palavra, Deus falou assim: Moisés, faz uma caixa, pega Bezalel, meu espírito vai descer sobre Bezalel, vai fazer uma caixa, e as tábuas que eu escrevi, vai para dentro dessa caixa. Então a palavra estava dentro de uma caixa, madeira de acácia e de ouro. A acácia fala da natureza humana de Cristo, e o ouro fala da natureza divina de Cristo. Aquela arca era próprio Cristo. Vocês estão aí, irmãos? Eles rejeitam. Então Levítico vem para ensinar como é que cultua, como é que se acessa a Deus. E lá de novo, novamente, tem que matar um cordeiro. O sacerdócio vai ser estabelecido aqui, a tribo de Levi. Até então, sacerdócio seria todo Israel. Mas como eles rejeitaram, Deus chega naquela orgia que estava acontecendo diante de Arão e do bezerro. Só tem uma tribo sóbria. Diga, uma só. Qual tribo que era? Qual era a tribo? Estou ouvindo aqui só. Qual era a tribo? Diga, tribo de Levi. Tribo de Levi. Era a única que estava sóbria. Por isso que Deus escolheu eles. Deus pega essa tribo, manda matar todo o restante. Diz, pega a espada, mata todo mundo. 3.000 pessoas vão morrer ali. Porque presta atenção nisso aqui, ó. Para você agora. Todas as vezes que você se posiciona, alguém está morrendo. Todas as vezes que você se posiciona, a espada do posicionamento mata quem não se posiciona. A oportunidade mata a oportunidade de alguém. No mesmo lugar que Deus escolhe, Ele está rejeitando alguém. E Deus escolhe quem se posiciona. Deus escolhe Davi, mas Deus rejeita Saul. Deus escolhe Jacó, mas Deus rejeita Esaú. Vocês estão aí? Deus escolhe. E aí então, em vez de ser um sacerdócio de todo Israel, universal, se torna um sacerdócio a tribo de Levi. Ela vai ser responsável por colocar a palavra de Deus para todo mundo. Vão organizar o culto, o tabernáculo. Vai organizar em números, vamos para o deserto. A palavra números, que é o próximo livro, vai no deserto. Presta atenção no que eu vou dizer agora. No deserto. Vai para organizar, fazer a contagem. Por isso números. Vai distribuir as tribos, vai organizar. E depois você tem Deuteronômio. O que é Deuteronômio? Que é o processo final. É a repetição da lei. Por que a repetição da lei? Porque aquela nação que saiu do Egito, morreram tudo no deserto. Os filhos que vão entrar.
Os filhos que ele falava que ia morrer no deserto vão entrar. Então tem que Moisés repetir novamente a lei. Só que preste atenção agora, eu estou falando um raciocínio com vocês, estou fazendo uma sequência de Gênesis, eu estou agora em Deuteronômio. Qual é o próximo livro? Qual é o próximo livro? Josué. Como é que começa Josué? Como é que começa Josué? Pode ler se tiver o texto aí. Depois da morte de Moisés, diga depois da morte de Moisés. Por que depois da morte de Moisés? Por quê? Quem sabe dizer? Quem sabe dizer? Por que depois da morte de Moisés? Diga por quê? Moisés representa a lei. Diga Josué significa salvação. Agora pega o detalhe. A lei não vai fazer com que ninguém acesse Canaã. Por que, pastor Abraão? Porque não é por obra, é por graça. Deixa eu repetir, não é por obra a salvação, é por graça. Para que ninguém se glorie. Para quem diga eu tenho mérito, não tem mérito a salvação. A salvação é por graça, é obra de graça. Diga, mas não foi de graça. Eles vão entrar com Josué, juízes, 300 anos. Ele não deixa sucessor. É um caos. Levanta juízo, temor de Deus, o povo serve a Deus. Cai juízo, o povo volta. Faz o que queria. Aí você tem um intervalo. Antes de entrar em Samuel, 1ª, 2ª Samuel, que é onde vai ser levantado Davi, que é dele que vem a salvação, você tem um intervalo para que nasça alguém que vai ser vô de Davi. Quem está aí? Ruth e Boaz é um processo para que Davi apareça. Sempre que Deus vai levantar alguém, Ele cria um intermédio. Isso aqui é tão interessante porque há um caos em Juízes, até chegar em 1 Samuel. Mas nesse meio Deus organiza para poder um projeto de alguém, preste bem atenção, que não era judeu. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Por que não pode ser um judeu, pastor Abraão? Por que é um gentil? Para mostrar novamente que é por graça, que não merece. Vocês estão aí, irmãos? Quando eles estão lutando com Jericó, quem é que está lá dentro de Jericó? Quem é que ajuda os espias? Como que é? Raabe. O que ela era? Prostituta. Ah, fosse você? Prostituta não pode, não vai para o céu não. Se fosse você, jamais. Raabe tem que colocar uma fitinha vermelha na janela. Sim ou não? E tem que ficar dentro da casa. Isso aqui é uma lapada na cabeça dos igrejados. Raabe tem que ficar dentro da casa. Bem como quando o sangue foi passado nos umbrais, quando passou o destruidor, as pessoas têm que estar dentro da casa, se alimentando do cordeiro. Quem estivesse fora, morria também. Vocês estão aí, irmãos? Aí o desigrejado vem que não precisa estar na igreja, não precisa cooperar, não precisa servir. A igreja local é uma realidade, a igreja invisível. Tudo que acontece no invisível é manifestado na igreja local. Raabe é prostituta. Ruth não é. Só que tanto Raabe quanto Ruth vai estar em Mateus capítulo 1, na genealogia de Cristo. Vocês estão aí, irmãos? Quem está entendendo a minha mensagem? Não é obra, é graça. Só que tem que ter sangue. O que te dá acesso é o sangue. Abraão vai sacrificar Isaac. Vai derramar o sangue. Quando ele levanta o cutelo, vai matar o Isaac. Ele vê o anjo segura, mas ele vê o que depois? Diga carneiro. Diga, não é cordeiro. Mas ele disse que Deus proveria um cordeiro. Mas o que ele vê é carneiro. Mas Deus ia prover Então a Bíblia errou ou Abraão falou besteira? Diga, nenhum nem outro. Abraão estava falando do cordeiro. Quem pegou isso aqui? Abraão é o pai, Isaac é o filho.
É o pai entregando ao filho, o inocente, pela humanidade. Ali o filho escapa. Mas lá na cruz, o pai vai entregar o cordeiro, literalmente, que é o Cristo que vai morrer e vai derramar sangue. É a mesma história. Tem que ter derramamento de sangue, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Isaías tem uma visão, preste bem atenção, do Santíssimo. Só que eu não posso acessar o Santíssimo sem primeiro ser purificado. Deixa eu concluir e caminhar para a conclusão da minha fala. Não tem como aceitar o ID de Deus sem primeiro passar pelo sangue. Sem primeiro ser purificado. Agora, o cordeiro de verdade, no contexto de Jesus, preste bem atenção. Zacarias está dentro do templo, oferecendo o sacerdócio, e o povo está lá de fora. Você já sabe por que o povo está lá de fora. Porque lá em Êxodo, eles não quiseram subir no monte e receber a palavra. Então, só um sacerdote ia. Da mesma forma que Moisés foi sozinho, Zacarias está sozinho, dentro do templo, oferecendo sacrifício. E o povo está lá de fora. Nesse contexto, preste bem atenção. João Batista recebeu uma ordem. João Batista é um nazireu. O que é um nazireu? É um sacerdócio opcional. Você tinha 3 sacerdócios: o universal, o nacional e o nazireado. O universal é o de Melquisedeque. É da ordem que Jesus vem. O nacional era da ordem de Arão. Por que Jesus não vem de Arão? Porque ele é um sacerdócio universal. Não é só para Israel. Quem está aí? O nacional era o sacerdócio de Arão, da tribo de Levi. Era para ele só. Só que Jesus não vem descendente de Arão. Ele vem na ordem de Melquisedeque, ou seja, para toda a humanidade. E sempre vai ter um sacerdócio nazireado. O que era o nazireado? Quando o sacerdócio falhasse, presta atenção agora aqui, o sacerdócio nazireado, ele ocupava para fazer o trabalho. Por isso que Samuel é nesse mesmo princípio de oferta. Sansão é o nazireu. João Batista é o nazireu, preste bem atenção. Você tem Anás e Caifás dentro do templo. Já está errado para ter 2 sacerdotes, já está errado, porque era um só. Está cheio de problema aí. Só que eles, o que Anás e Caifás fazia? Preste bem atenção nisso aqui. O povo vinha oferecer o sacrifício, quilômetros e quilômetros. Chegava até Jerusalém, oferecia o sacrifício. Eles tinham um esquema com o pessoal dali em volta do templo. Eles diziam assim: está muito ruim esse cordeiro aí. Esse aí não serve não. O que a pessoa tinha que fazer? Ele tinha que procurar as pessoas em volta, comprar para poder oferecer o sacrifício. Porque ele ia voltar na casa dele. Vocês estão aí? Eles tinham um esquema e eles falavam que a arca estava aqui escondida. Tinha um véu. Preste bem atenção, tinha um véu. E as pessoas achavam que estava ali dentro, mas não tinha arca nenhuma, era um esquema. Onde é que João Batista está? Porque dentro do tabernáculo você tinha o altar do sacrifício e você tinha a bacia de bronze no átrio. Por que que João Batista está batizando lá em Enom? João Batista é um nazireado, é um nazireu. Como o sacerdócio do templo não está funcionando, Deus levantou João Batista para batizar as pessoas. Porque essa bacia aqui é um tipo de batismo para o arrependimento, para a morte junto com Cristo. Quem entende isso? Meio complexo, né? Mas já vou chegar no final, você vai entender. João Batista está em Enom, porque o sacerdócio que era para funcionar não funcionava. Então o nazireado, para não ficar sem sacerdócio, Deus usava ele nesse termo. Só que a ordem para João Batista era a seguinte: você vai batizar, 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 até que venha o Messias. Quando você vê o Messias, você para de batizar. É por isso que João Batista está batizando, batizando, batizando. De repente ele vê e diz: eis, profético, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não cobra, ele tira o pecado do mundo. Porque é o Cristo que vem. Agora, olha o detalhe. De onde é que Cristo vem? De onde é que Cristo vem? Diga, Cristo é Deus. De onde é que ele vem? Quero os voluntários aqui agora. Vem cá, Gesiane. Vem cá, voluntário. Vem cá, Dudu. Rapidinho. Bem rapidinho, bem rapidinho. Me ajuda aqui, sangue, fogo e fumaça. Preste bem atenção. Fica aqui um pouquinho, Gesiane. Preste bem atenção. Esse homem aqui,
que pecou no Éden, quando ele peca, vem cá, Eva. Quando eles pecam, eles são expulsos do jardim. Preste bem atenção, eles vão ser expulsos do jardim. Pode ir caminhandinho até a ponta ali. Segura aí. Eles conseguem voltar para cá ou não? Sim ou não? Por quê? Porque está cercado com querubins, com espada aqui. Não sei se você sabe disso, mas no véu do tabernáculo era cheio de querubim desenhado, bordado. Porque era o tabernáculo era um tipo de Éden. Aqui está o Santíssimo, o trono de Deus, aquilo que Isaías viu. Só que esse homem que caiu aqui, foi para lá e está morto. Como é que ele volta para cá agora? Qual é a solução de Deus? Isaías viu essa conversa. Vocês estão aí? Vocês não pegaram isso aqui. Eu já estou caminhando para o final, então. Foi essa conversa que Isaías viu. O homem está caído. Quem é que vai trazer ele de volta? Está no texto, irmãos. Glória a Deus. Olha isso aqui. Em seguida ouvi a voz do Eterno que clamava: quem hei de enviar? Olha o que Deus está falando aqui, ó. Essa conversa Isaías está vendo. Deus está falando: quem que eu vou enviar? Vai bugar a cabeça de vocês agora aí. Olha aqui Deus falando: quem irá por nós? Não é quem irá por mim, quem irá por nós. Isaías está vendo a visão dessa conversa. Vocês estão aí? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem está falando isso? Ou se você acreditar que é Isaías que morreu no seu lugar para resgatar você, então você fala que é Isaías. Mas se você entender que ele está tendo uma visão de uma reunião que está no céu, e ele está profetizando isso do que ele está vendo, você vai entender o que está acontecendo aqui. Quem é que vai? Quem é que vai morrer no lugar deles? Quem é que vai resgatar eles? Porque o anjo fica botando pedaço na boca de todo mundo, não dá. Tem que alguém ir morrer no lugar deles para resgatar eles. Quem é digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos? Há um silêncio. João chorando. Ninguém podia ir. De repente ele se posiciona. Isso aqui é eternidade. A eternidade é uma coisa só. É que você separa Isaías, Apocalipse e Jó, mas é uma coisa só. Na eternidade não tem passado, presente e futuro. Na eternidade era, o é e o há de vir, mas é a mesma coisa. Na eternidade não tem passado, presente e futuro. Na eternidade você está vendo esse lado aqui que é o era, você está vendo ou esse lado aqui que é o é, ou você está vendo o há de vir. Os 2 discípulos viram Jesus sendo assunto ao céu. Daniel viu o Ancião de Dias, estava com o Ancião de Dias, viu eles de cima para baixo, subindo. A mesma visão. Só que de ângulos diferentes. É a eternidade. Estou entregando demais hoje aqui, rapaz. Preste atenção nisso aqui. Quem é que vai? Aí você tem Salmos 22. Preste atenção no Salmo 22. Fiquem aí. Já vou resgatar vocês. Vocês não estão perdidos, não. Olha aqui, olha esse detalhe, olha esse detalhe. Meu Deus, por que me desamparaste? Por que está tão distante de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de aflição? Deus meu, eu clamo de dia, mas não responde. Durante a noite não me recebo descanso. Tu, contudo, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. 4. Nossos antepassados confiaram em ti, tiveram fé em ti e livraste. Clamaram a ti, foram libertos e em ti creram e não se desapontaram. Quanto a mim, sou um verme e não mais um homem, motivo de zombaria do povo, humilhado e desprezado pela humanidade. Ridicularizaram-me todos os que me veem, balançando a cabeça, gesticulando, lançam insultos contra mim, dizendo: volte-se para o Senhor, que Ele o livre, que Ele salve, se é que Ele quer bem. Jesus está representando você, representando a mim. Ele está falando isso, é a humanidade clamando.
Quem está entendendo isso aqui? Salmo 22. Apesar de tudo, foste tu que me tiraste do ventre, e preservaste-me junto ao seio de minha mãe. Olha agora, versículo 10. Aqui está uma chave. Desde o meu nascimento fui consagrado a ti. Desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Quem pegou? Pegaram nada. Ele só é conhecido como filho depois do ventre. Na eternidade, não. Mas desde o ventre ele é conhecido como filho. E ele diz, tu és o meu Deus. Preste bem atenção. Como é que o homem acessa a terra? Jesus está na eternidade. Jesus é Deus. Esse homem não pode voltar para o Santíssimo. O Éden agora não é o Éden de Adão. Tem dois Éden. O Éden de Adão e o Éden de Cristo. Jesus, esse homem não consegue voltar aqui. Jesus agora tem que sair da eternidade e entrar para buscar essas pessoas. Como é que ele entra aqui na terra? Como é que ele entra? Como é que você entrou aqui nessa terra, santo? Um ET trouxe você para cá numa nave? Foi uma cegonha, pastor. Vou dar uma cegonhada em você. Deixa eu pegar para você um texto. No princípio Deus criou os céus e a terra, entretanto, era sem forma e vazia. Você lá no ventre, sem forma e vazio. Nem um feto você era. Espermatozoide. Sem forma e vazio. Sem espírito. De repente, milhões e milhões de espermatozoides e você venceu. E alguém diz que você não é vencedor. E você aceita quando alguém diz que você não vale nada, que você não vai conquistar nada. Só de você ter nascido, está aqui, você já é extraordinário. Só por isso. O tanto de gente que você venceu para poder viver, meu santo. E tem gente aqui que a mãe tomou garrafada para você morrer. Tomou remédio quente para matar você, mas Deus disse, ele não vai morrer, ele vai viver. Ah, meu Deus. Desde o ventre. Tem gente aqui que é fruto de mãe estéril, que a mãe não podia gerar. Mas Deus diz, ela vai gerar. E você vai ser o milagre de Deus. Oh, aleluia. Olha só, sem forma, vazio, na escuridão. Você está dentro da escuridão. E olha o detalhe, cobriu o mar que envolvia toda a terra. Olha só, quando o bebezinho está dentro do ventre da mãe, nasce sem forma, vazio, começa a criar forma, o que tem em volta dele? O que tem em volta dele? Tem líquido, irmão, tem um líquido ou não tem um líquido lá? É seco ou tem um líquido lá? Tem, irmãos. Na contração vai começar esse líquido a sair para ele ir embora. Só que ele não sai antes, olha, tinha água, se movia, olha agora. Disse Deus, haja. Ah, vai dizer que a Renata não sabe por que ela deu a luz. Por que a gente fala que a mulher deu a luz? Deixa eu repetir, por que a gente fala que a mulher deu a luz? Porque nasceu, saiu da escuridão, criou forma. Do versículo 1 aqui ao 4, até o 5, chamou Deus à luz, aqui está o evangelho sendo pregado. O que é o evangelho? Ele está a terra em escuridão. O profeta viu isso. Escuridão está. Jesus está na eternidade, presta atenção. Jesus vai entrar dentro de um ventre da mulher chamada Maria, obra do Espírito Santo. Não tem semente de José. Ah, deixa eu repetir isso aqui. Não tem semente de José. Por que não tem semente de José? Porque Jesus não é fruto de obra de homem. Jesus é do Espírito Santo. Porque senão eu falava assim, você não pode comer esse pão, porque foi eu que provi. Mas Jesus não foi provisão de homem. Jesus foi provisão do Espírito Santo. Não tem trabalho, porque semente é plantar. Tem que pegar, o homem tem a semente, tem que pegar a semente, plantar essa semente para ela multiplicar. No caso de Jesus não tem homem trabalhando. É graça. O homem não faz nada, é de graça. Ele é a semente gerada pelo Espírito. É uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, preste bem atenção, vai colocar essa semente dentro do ventre de Maria. E de repente vai dizer, haja luz. E Jesus, em forma de homem. E aí preste bem atenção. O homem, Adão, a humanidade, caiu, pecou. Só que tinha um código na lei, dizia o seguinte assim, ó.
O homem que viver, o homem que cumprir a lei, pela lei viverá. Está em Levítico isso. Então a missão de Jesus era andar aqui, absorver essa natureza, viver como homem e não pecar. Porque somente quem não pecasse poderia resgatar o homem. E Jesus então não peca. Vão derramar o sangue dele, sangue do inocente, o Cordeiro de Deus. E aí preste bem atenção. O homem não consegue acessar o Santíssimo. Então o próprio Deus vai sair do Santíssimo e vai pegar o homem e vai levá-lo para dentro do Santíssimo, por um novo e vivo caminho. Vocês estão aí? Esse homem está aqui dentro agora do Santíssimo. Só que preste bem atenção. Depois que o sangue é derramado, Páscoa, diga Páscoa. 50 dias depois vem o quê? Diga 50, fala penta. Diga penta. Coste. 50 dias, Pentecoste. Por que o Pentecoste vem? Preste bem atenção. Enquanto esse homem está fora do Éden, preste bem atenção. Enquanto esse homem está fora do Éden, o Espírito Santo não pode acessar. Porque quando o Espírito Santo chega, tem pecado. Ele não pode. O Espírito Santo está aqui no céu só esperando, preste bem atenção, só esperando. Enquanto não purifica, enquanto não resolve o problema do pecado, ele não pode descer. Quem está entendendo? Mas quando Jesus derrama o sangue e purifica, resolve o problema do pecado, agora aqui eles estão prontos para o Espírito Santo descer e fazer morada. Por que eles só descem em Atos 2? Porque antes de Atos 2 não tem como habitar dentro desse homem. Porque o pecado não deixa habitar. Eu encerro com Romanos capítulo 12. Segurem aí. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas o quê? Transformai-vos. Quem? Transformai-vos quem? Quem? A gente transforma quem? Quem que a gente transforma? Diga nós. Não é o mundo, é nós. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja, diga boa, diga agradável e perfeita vontade de Deus. Presta atenção nisso aqui. Quando o Espírito Santo vem, ele habita no espírito, ele habita na alma e ele habita no corpo. Espírito, alma e corpo. Fique de pé. Espírito, alma e corpo. Romanos está dizendo o seguinte, preste bem atenção. Romanos está dizendo o seguinte: o sangue do inocente foi derramado por você, para que você tivesse acesso ao Santíssimo, aonde Deus está. O que Isaías viu, aquele trono, o Santíssimo é o lugar onde o trono está, e você habita nesse lugar. Só que preste bem atenção, essa ação de habitar nesse lugar e ser morada do Espírito Santo, eu preciso entender que agora não tem mais tabernáculo. Não é mais um templo feito por mãos de homens. Agora eu sou o tabernáculo. O Santíssimo é onde Deus está. E aonde é que Deus habita? Onde é que Deus habita? Dentro de mim. Se Ele habita dentro de mim, aonde? Que lugar exatamente Ele habita? No meu espírito. O meu espírito é o Santíssimo. Agora preste atenção, que comunhão tem as coisas de Deus com as coisas do maligno? Por que é que Paulo manda apresentar o corpo de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Porque agora você, pelo Espírito Santo, em Cristo, você faz a mesma coisa que Cristo fez, a entrega das suas vontades, da sua alma e do seu corpo, integral. E aqui não dá para dividir as coisas. Não dá para ter uma vida na igreja cantando, adorando, e uma vida de podridão, de sujeira.
O mesmo corpo que serve a Deus é um corpo entregue ao pecado. Pastor, mas eu não tenho mérito. O sangue foi derramado, é por Cristo que eu acesso, não é por obra. Mas a partir do momento que eu acesso esse lugar, eu tenho uma transformação pelo Espírito Santo. Por que tudo isso tem que ser dito, pastor Abraão? Porque só depois disso é que eu posso dizer, eis-me aqui. Por que as coisas não fluem na sua vida? Porque apesar de você dizer, eis-me aqui, você está precisando de purificação. Porque não dá para acessar esse lugar sem primeiro passar pela purificação. Não dá para pregar sobre o poder do sangue para alguém, se nem você acredita nele. Não dá para falar de santificação, de santidade para as pessoas, se sua vida não expressa isso. Quem está entendendo? Porque a voz vem depois que eu fui purificado. Obrigado os dois aqui, do Éden. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: Deus quer te usar nesse tempo. Deus quer te encher de uma forma sobrenatural. Porque esse é o propósito. Como é que a gente encerra com o texto que eu comecei lendo, de 1 de Pedro? Não tem mais um sacerdote, pastor Abraão. Desculpa, não tem mais um sacerdote. Não tem alguém que se apresenta diante de Deus, pastor Abraão. Não tem. Por quê, pastor Abraão? Porque agora escute. Vós também, como pedras vivas, não mortas, vivas, sois edificados uma casa espiritual. Não é mais um templo, você é uma casa espiritual. É onde Deus habita. Uma casa espiritual. Com o propósito. Qual é o propósito, pastor Abraão? Alguém pergunta, pastor, qual é o propósito da minha vida? O Espírito Santo edificou em você. Cristo morreu, derramou sangue. O Espírito Santo está edificando em você uma casa onde Ele habita. Porque o morador que mora dentro dessa casa, é Ele que edifica a casa. Quem entende isso aqui? Não é você que edifica a casa, é o Espírito Santo que é o morador. A casa não se edifica, irmãos. Quem edifica uma casa é quem mora dentro dela. Quem está entendendo? O Espírito Santo está trabalhando, arrancando essa sujeira que está no seu coração, moldando você, fazendo você entender o que é que Deus tem, porque Ele tem um propósito. E qual é o propósito? De ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então você é um sacerdote hoje, e pela ousadia do sangue você tem livre acesso. Pastor, eu quero acessar o Santíssimo, o Senhor me ajuda? Você não precisa da minha ajuda, porque você foi edificado um sacerdócio para acessar o Santíssimo. E por que a gente acessa lá? Agora você vai entender por que Jesus disse para Maria, quando conversa com Maria e Marta: Marta, Marta, tu andas afadigadas com muitos trabalhos. Diga comigo, mais uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Por que Maria escolheu a melhor parte? Porque Marta fala de trabalho, Maria fala de graça. Marta fala de religião, Maria fala de estar com Cristo, intimidade, relacionamento. Marta fala de sacrifício, Maria fala de obediência a Cristo. Não tem trabalho. Deus não te chamou para o trabalho, Deus te chamou para estar nele. Porque quando eu estou nele, o trabalho é consequência. Vocês estão aí? Quantos sentem que tem chamada de Deus? Eu queria orar com você nessa manhã. Vamos louvar a Deus. Vamos cantar a mesma canção? Diga, dá dó maior. Glória a Deus. Eu queria chamar só você que Deus falou com você. Você que sente que Deus tem algo específico com você para um tempo. Eu queria orar por você. Eu creio que Deus vai selar alguma coisa para a sua vida para esse tempo. Você que está disposto a queimar suas carroças, você que está disposto a sair da casa do seu pai para um projeto maior que Deus tem, é para você. Porque preste bem atenção,
O primeiro a sair foi Jesus. Consegue ver Jesus queimando as carroças? Dizendo: Pai, eu vou lá, eu vou resgatar eles. Porque preste bem atenção, não tem a ver comigo, tem a ver com as pessoas que Deus vai usar para alcançar. Jesus disse: eu vou morrer, mas eu vou alcançar essas pessoas que estão aqui.